Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui e hoje dando sequência então a esse estudo aí dos animais. Quando a gente estuda os animais é importante a gente entender uma das características de um ser vivo que é a reprodução. E existe basicamente dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Com relação à reprodução assexuada, né? Será que tem vantagens? Será que tem desvantagens em relação a esse tipo de reprodução? Então é isso que a gente vai acabar fazendo um resuminho aqui antes de começar a apresentação. Vamos pensar assim, o que é uma reprodução assexuada? Sabe o que muita gente pensa? Nesse momento a pessoa pensa, uma reprodução assexuada é uma reprodução que não tem sexo. Na verdade não é bem isso, tá gente? Então pega sua caneta aí, seu lápis e anota lá por gentileza. Uma reprodução assexuada é uma reprodução que não tem a participação de gametas. Essa é a definição correta, certo? Uma reprodução do tipo assexuada é uma reprodução que não tem a participação de gametas. Show de bola? Então não vai escrever, né? Reprodução assexuada é aquela que não tem sexo. Isso está errado. Pensar assim está errado. Uma reprodução assexuada é aquela que não tem a participação de gametas. Tudo bem? E aí, vamos pensar qual a vantagem de uma reprodução assexuada? Tem vantagem, gente? Tem. É um processo rápido, né? É um processo muito rápido. Né? Vamos escrever assim, é um processo muito rápido. E ser muito rápido é interessante. Por que é interessante ser um processo rápido? É um processo rápido, então produz o quê? Produz muitos descendentes, né? Muitos descendentes. Produz muitos filhos, né? Muitos descendentes, muitos filhos. Isso é vantajoso, galera. Um número grande de descendentes, né? Muito rápido, muitos descendentes. É um processo que tem pouco gasto de energia, né? Então gasta pouca energia, vou colocar assim, né? E de energia, então gasta pouca energia. Em relação a uma reprodução sexuada, tá? Você vai dizer, mas será que não gasta energia? Gasta, só que em relação à reprodução sexuada, uma reprodução assexuada gasta menos energia. E vamos pensar assim, se o organismo ele já tem uma perfeição, se esse organismo ele tem qualidades ali que de repente eu quero manter, né? Manter essa qualidade por reprodução assexuada é mais fácil, porque a reprodução assexuada ela forma o que, gente? Ela forma indivíduos geneticamente idênticos, ela forma clones. Certo? Qual seria a desvantagem? Será que tem desvantagem? Desvantagem, gente, é o seguinte, não tem variabilidade genética. Né? Então, uma reprodução assexuada, ela forma clones. Isso pode ser visto como vantajoso? Pode ser visto como vantajoso, como eu disse, o indivíduo, se ele já tem uma certa perfeição, se ele tem qualidades, de repente, que eu quero manter, de repente isso é interessante. Existe um tipo de reprodução assexuada em plantas, por exemplo, e que a gente utiliza lá a técnica da muda. Então, se eu tenho, de repente, uma planta que tem uma característica que eu quero manter, isso é interessante. Pelo processo de reprodução assexuada, eu consigo fazer o quê? Que a mudinha nova que eu vou gerar ali, essas mudas que eu vou produzir, elas serão geneticamente idênticas à planta que eu quero fazer a clonagem. Então, a reprodução assexuada, ela tem desvantagem? Tem desvantagem porque, galera, ela não tem variabilidade genética. Por conta disso, todos os organismos são iguais. E aí você vai perguntar, Giovanni, isso não é legal? Todos os organismos serem iguais geneticamente? Pode até ser, galera, mas olha só. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista evolutivo, isso não é vantajoso, porque o ambiente muda. O ambiente não é estável. Né? As condições ambientais, constantemente, elas estão variando, elas estão mudando. E se um indivíduo morre por conta de condições do ambiente que mudam, todos podem morrer. Então, todos os indivíduos serem iguais, geneticamente iguais, pode pensar que é vantajoso, até pode, se eu quero manter as qualidades, né? Mas do ponto de vista evolutivo, isso não é visto como uma vantagem, isso é visto como uma desvantagem, por conta que uma reprodução assexuada não tem variabilidade genética. Se um indivíduo morre, todos podem morrer, né? Então a desvantagem é que tem o que, gente? Não possui, né, variabilidade genética. Não tem variabilidade genética. E os indivíduos aí, filhos, né? Eles são clones. Então, como não tem a variabilidade genética, se um indivíduo morre, todos podem morrer, certo? Talvez você pergunte, Giovanni, não tem nada, zero variabilidade genética?
Aí eu vou dizer, olha, até pode existir variabilidade genética. Por que pode existir variabilidade genética? Porque é um processo muito rápido. Como é um processo muito rápido, pode eventualmente acontecer um erro, galera, certo? E eventualmente pode acontecer ali uma mutação e surgir um mutante no meio do caminho. Mas normalmente a gente costuma dizer que uma reprodução assexuada não tem variabilidade genética, certo? Vamos lá, gente, dar uma olhada então nos tipos de reprodução assexuada de interesse. Nós começamos aqui pela divisão binária, também conhecida como cisseparidade ou bipartição. A divisão binária, gente, é um tipo de reprodução que acontece principalmente em bactérias. Bactérias, elas se dividem em duas. Então veja, a partir de uma célula-mãe, ela sofre uma bipartição. Posso chamar isso aqui também de bipartição, divisão binária ou cisseparidade, né? Então ela se divide em duas e essas células filhas são geneticamente idênticas à célula-mãe. Lembre-se que uma reprodução assexuada forma indivíduos que são clones, indivíduos que são geneticamente idênticos. Então, quem pode sofrer esse tipo de reprodução? Bactérias, protozoários, algas unicelulares, algumas espécies de fungos e algumas espécies de hidras. Hidras são quinidários, tá, gente? Então, hidras são animaizinhos aí que a gente considera aí como um quinidário. Show de bola? Então, essa foi a primeira reprodução aí, a divisão binária, característico principalmente de bactérias. Segundo tipo de reprodução assexuada é o brotamento. O que é o brotamento? Você tem aqui uma esponja, as esponjas são poríferos, são animaizinhos aí classificados como poríferos, certo? E eventualmente pode surgir ali um broto, um brotinho, um filhote, né? Que é um brotinho. Esse broto, ele pode continuar fixo, né, à esponja mãe, ou ele pode se desprender dessa esponja. Se ele continuar fixo a essa esponja mãe, a gente diz que tem ali o que? Uma colônia, certo? E se ele se desprende, ele vai dar origem a uma nova esponja. Essa nova esponja é geneticamente igual à esponja mãe, certo? Então é um tipo de reprodução assexuada que acontece principalmente em poríferos, pode acontecer também em quinidários, em algumas espécies de fungos e até alguns protocordados. Professor, quem são protocordados? Cordados, né? Então são aí os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Esses são os cordados. Mas quem seriam os protocordados? Proto quer dizer cordados primitivos, né? Aqui nós temos as assídeas, tá? Então as assídeas são protocordados, o anfioxo é um protocordado. As assídeas podem sofrer aqui o brotamento também. Legal? Show de bola? Vamos para a próxima reprodução assexuada então. Temos na tela aqui um vermezinho achatado, conhecido como planária. A planária é um vermezinho que tem poucos centímetros e ela pode se reproduzir de forma assexuada por laceração. O que é laceração, Giovanni? É uma fissão em que essa planária ela começa a distender aqui, olha só, ela vai distendendo, ela vai esticando e ela vai comprimindo o corpo até que ela consegue originar o quê? Duas planárias. Caramba, Giovanni, cada pedacinho vai originar uma planária? Exatamente. Esse tipo de reprodução é conhecida como laceração. Anota aí, por gentileza, que a palavra laceração significa corte, né? Então, rompimento. Lacerar significa cortar ou romper. Então, ela pode romper partes do seu corpo. Galera, é muito louco essa reprodução. Imagine o seguinte, imagine que eu corto fora o meu dedinho. O meu dedinho vai originar o meu corpo e o meu corpo vai originar o meu dedinho. Ou seja, é algo muito louco, não acontece na nossa espécie, mas acontece isso com planárias, que são vermes achatados, que são classificados aí como plateumintos, tá bom? Então, um tipo de reprodução bem interessante. Isso acontece então com as planárias. Aí, eventualmente, né, aparecem tirinhas em relação a essa história aí, né, das planárias. Então vem aqui, ó, a princesa dizendo para o soldado: cuidado, uma planária gigante. E aí o soldado vai lá, deixa comigo, princesa, e passa a espada na planária. Só que quando ele corta a planária ao meio, cada pedaço da planária origina uma nova planária. Então é como se ele estivesse multiplicando a planária. E aí talvez você pergunte: legal, professor, mas tá, e como que ela morre? Galera, se eu for dar pegar uma faca e cortar ela ao meio, cada pedaço vai originar uma nova planária. Mas ela pode morrer por condições ambientais, ela pode morrer porque chegou a hora nela também, né? Então ela tem um prazo de validade, ela também é sensível às condições do ambiente, temperatura, né? Se o ambiente é ácido, se o ambiente é básico, então ela pode morrer, ela não é imortal também, beleza? Temos aqui, né, outra possibilidade.
Deixa eu só trocar a pilha do meu controle aqui, que já é a pilha. Opa, agora sim. Agora sim. Foi. E aí nós temos um outro tipo de reprodução assexuada, que é a gemulação. Na gemulação, acontece com esponjas de água doce. As esponjas de água doce são os poríferos de água doce, né? Professor, esponja, você está falando lá do Bob Esponja? Sim, só que as esponjas, né, de verdade, elas não têm mobilidade, elas não têm calça quadrada, né? Elas, né, são aí como se fosse um vaso, na verdade, mas é um animal. A gente considera como um animal, por quê? Porque produz espermatozoide, tem toda uma vida ali, certo? Tem todo um metabolismo para a gente poder considerar como um animal. Então, as esponjas de água doce, em situações desfavoráveis, elas podem produzir o que nós chamamos de gêmula. E essa gêmula, gente, é como se a esponja ficasse esperando as condições ambientais ficarem favoráveis novamente para ela poder entrar em reprodução. Então, nós temos aqui, ó, o que é uma gemulação? A gemulação, você vai ter aqui as espículas protegendo, vai ter aqui nessa meiuca aqui células indiferenciadas. O que são células indiferenciadas? São células que podem ter um poder aí de diferenciação, certo? E aí quando o ambiente fica favorável, essas células elas podem sair e dar origem a novas esponjas. Então é uma estratégia de sobrevivência. Quando as condições ambientais não estão favoráveis, essas esponjas de água doce podem formar ali uma gêmula que fica esperando as condições do meio melhorarem, certo? Isso então nós chamamos de gemulação, ok? Mais uma, estrobilização é uma reprodução assexuada que acontece aí com quinidários, por exemplo, né? Do tipo pólipo. Então esse pólipo, aqui você está vendo um pólipo e aqui você vê a animação, né? O que acontece com esse pólipo? Parte do corpo desse pólipo se desprende e cada pedacinho desse eu chamo de estróbilo. Então por isso que esse tipo de reprodução assexuada eu classifico como estrobilização. E cada pedacinho desse, gente, chamado estróbilo, vai dar origem a uma medusa. Olha só que massa, né? Cada pedacinho desse origina uma medusa. Então o pólipo é um quinidário séssil, um quinidário fixo, mas ele pode sofrer essa reprodução assexuada. Cada pedacinho que vai soltando do corpo dele vai dar origem a uma nova medusa, certo? Então esse tipo de reprodução é conhecida como estrobilização. E aí talvez você pergunte, professor, e cada pedacinho desse é uma cópia? É um clone? Sim, é um clone porque a gente está falando de uma reprodução assexuada. Um outro tipo de reprodução assexuada, gente, que acontece com alguns protozoários, veja o que acontece aqui, ó. Você tem uma célula e tem um núcleo que está aqui em azul. Os protozoários são organismos unicelulares, eles são formados por uma única célula. O que aconteceu daqui para cá? Ah, professor, ele multiplicou o núcleo. Sim, ele multiplicou o núcleo, mas veja que ele não multiplica a célula. Então, esse tipo de reprodução, onde acontece a multiplicação primeiro do núcleo, para depois multiplicar as células, nós chamamos de esquizogonia, né? Então, esquizogonia ou divisão múltipla seria o nome dessa reprodução. Que protozoário faz isso, professor? O protozoário plasmódio é o protozoário que causa uma doença aí chamada malária. Então, quando ele invade a corrente sanguínea de uma pessoa, ele pode fazer esse tipo de reprodução lá dentro dos glóbulos vermelhos, então, dessa pessoa. Então, primeiro ele multiplica núcleo, para depois ele multiplicar ali o citoplasma. Aqui você vê um exame de sangue, né, de uma pessoa que está ali com a malária, né, e aí você vê ali as hemácias sendo rompidas nesse momento de esquizogonia, certo? Então, mais uma reprodução. Outro tipo de reprodução que nós vemos aí, né, assexuada, nós vemos, por exemplo, em fungos, a gente vai ver aqui em algumas algas, em bactérias também, é a produção de esporos. E a gente chama isso aqui de esporulação. Esporulação é a produção de esporos, principalmente fungos, tá, gente? Vai ter uma aula que a gente vai falar aqui de fungos, então gostaria que você ficasse atento, que é um tipo, né, de reprodução que fungo pode ter aí, a produção de esporos. Legal? E para finalizar, deixa eu voltar aqui, para finalizar temos um tipo de reprodução chamado regeneração, que é o que acontece com a estrela do mar. A estrela do mar, galera, se você quebrar um braço dela, ela consegue regenerar o braço. Então, o que aconteceu aqui? Ela foi quebrada e aí cada pedaço consegue regenerar. Então, é um tipo também de regeneração, né? Ah, professor, então se eu quebrar uma estrela do mar ao meio, eu vou estar multiplicando ela. Sim, cada pedacinho pode originar ali uma nova estrela do mar. Esse poder de regeneração, a gente acaba classificando, então, como um tipo de reprodução assexuada chamada regeneração. Quando um predador come um braço da estrela do mar, ela consegue regenerar aquele braço, certo?
Então, esse tipo de reprodução a gente visualiza aí nos equinodermos, né? Como é o caso da estrela do mar. E para fechar, galera, um exercício aí para a gente fixar esse conteúdo. Então me ajude, vem aqui comigo, ó. A reprodução é o processo pelo qual os seres vivos perpetuam sua espécie. Atente às seguintes afirmações sobre reprodução. Item 1. Se os descendentes da reprodução assexuada sofrerem mutação, pode apresentar alteração genética em relação aos progenitores? Vamos lá, papo reto agora. Eu falei para vocês que uma reprodução assexuada não tem variabilidade genética. De modo geral, não tem, certo? Só que a reprodução assexuada ela é um processo muito rápido. Como é um processo muito rápido, você concorda comigo que eventualmente pode acontecer algum erro? Eventualmente pode acontecer uma mutação. Mutações são erros, né? Então vamos ler novamente, ó. Se os descendentes de uma reprodução assexuada sofrerem mutação, ou seja, se acontecer algum erro, eles podem apresentar alteração genética em relação aos progenitores? Podem apresentar, certo? Porque é um processo rápido que eventualmente pode trazer erro. Então, verdadeiro tem 1. 2. A reprodução sexuada promove a variabilidade genética? Sim, essa é a diferença em relação à reprodução assexuada, né? A sexuada promove variabilidade genética, pois envolve recombinações do material genético de ambos os pais, né? Ambos os genitores. E 3, então, por enquanto tudo verdadeiro. 3. Divisão binária, esporulação, brotamento e estaquia são exemplos de reprodução assexuada. Nós falamos praticamente de todas elas. Ó. Divisão binária, o que acontece na bactéria. Esporulação, o que acontece lá no fungo, a formação de esporos, é um processo assexuado. Brotamento, que nós vimos lá, acontece nas esponjas, que formam um broto, processo assexuado. E a estaquia? Estaquia é quando você faz uma muda de planta utilizando uma estaca. Você corta, por exemplo, o galho da planta, tem um corte, um tipo específico para fazer o corte, e você planta aquele galho, na esperança que ele vai germinar, certo? Esse tipo de reprodução assexuada a gente chama de estaca, porque eu estou plantando uma estaca. Então, verdadeiro, item 3 também, alternativa correta, letra A. Item 1, 2 e 3, verdadeiro. Legal, gente? Então, finalizamos assim a reprodução assexuada e na próxima aula a gente fala da reprodução sexuada. Até mais, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.